veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Versículo 3: Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Amém? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como já foi dito aqui nessa noite, já foi lido alguns textos a respeito da vontade soberana de Deus. Nós sabemos bem, como já foi dito pelo pastor aqui, que Deus, Ele fala continuamente aos nossos corações através da sua palavra. Aleluias. Mas nós também bem sabemos que muitas vezes nós, às vezes, queremos fazer a nossa maneira, talvez por falta de atenção à voz de Deus, talvez por falta de compromisso com a voz de Deus, ou às vezes porque não entendemos a voz de Deus, não estamos prontos, não estamos preparados. Nós viemos para o culto, como o irmão leu aqui, que Paulo diz à igreja aos Romanos, diz: rogo, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Deus. Vontade de Deus. E às vezes nós vemos para o culto e o nosso sacrifício, o nosso culto para Deus é um culto, às vezes, rápido, sem atenção. E às vezes chega no momento que Deus quer falar conosco, quer fazer com que a gente conheça qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade dele, mas nós não estamos atentos à voz do Senhor. Nós distraímos, nós perdemos o foco, nós perdemos o objetivo do culto, e às vezes nós não conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós viemos em busca de uma resposta e voltamos para a nossa casa e continuamos com o nosso problema, e às vezes nós fazemos a nossa maneira para ver se dá certo. E às vezes a nossa maneira não dá certo, e nós continuamente passamos pelo processo de frustração, de desânimo. Então nós precisamos entender a vontade de Deus. Jonas, o livro de Jonas é um livro muito conhecido, é um livro que muitos, a igreja de uma forma geral conhece. E quando se fala em Jonas, quando se fala na história de Jonas, a primeira coisa que vem à mente, às vezes, de quem ouve, ou quem já ouviu falar, contar, pregar, um estudo sobre Jonas, a primeira coisa que vem à mente é o homem que foi engolido pela baleia, ou o homem desobediente, o profeta desobediente. Mas quando você vai ler e entender o livro do profeta, o livro de Jonas, quando você vai entender do que se trata esse livro, nós vemos que o personagem principal desse livro não é o grande peixe, que muitos, quando ouvem falar em Jonas, já se lembram do peixe. Mas a mensagem principal desse livro não é o grande peixe, que é citada dentro desses 4 capítulos 4 vezes. Aleluias! Não é também aquela grande cidade de Nínive, que é citada 8 vezes pelo escritor. Aleluias, não é também o profeta desobediente, que é citado 18 vezes pelo escritor, não.
principal da história é Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O personagem principal desse texto, desse livro, é a pessoa de Deus. Ou em outras palavras, o tema principal deste livro, bendito seja o nome do Senhor Jesus, ele vem trazer e relatar sobre a soberana vontade de Deus e como nós às vezes reagimos a essa vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você vai olhar para o livro de Jonas, a palavra Deus é citada 36 vezes, mostrando assim que Deus ele tinha um propósito maior através dessa mensagem, desse livro, desse escrito. E quando você vai estudar e vai ouvir, vai falar sobre Jonas, no capítulo 1, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Jonas. E a palavra do Senhor para Jonas, no versículo 2, era para que ele se levantasse e fosse até uma cidade por nome de Nínive. E Deus disse para Jonas: e clama contra aquela cidade, pois a sua maldade tem subido diante de mim. Então Deus ele tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Enviar uma palavra até uma cidade, o povo, os inimigos. E Deus então vai chamar um profeta por nome Jonas, e vai dar uma ordem a Jonas e dizer: Jonas, levanta e vai até a grande cidade de Nínive, pois a sua maldade tem chegado diante de mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas é interessante que no versículo 3 em diante, a Bíblia vai dizer que mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que eu quero falar nessa noite é sobre a soberana vontade de Deus. E como eu disse, às vezes nós não estamos atentos para conhecer qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós fazemos muitas coisas e seguimos por muitos caminhos por não conhecer a vontade de Deus. Mas por que nós não conhecemos a vontade de Deus? Como eu disse, às vezes por não estarmos atentos, às vezes por ouvirmos e não darmos crédito, ou às vezes como Jonas, por rebeldia. Aleluia, porque a palavra de Deus vem até a Jonas no capítulo 1, versículo 1 e 2. A ordem de Deus para Jonas é para que ele pudesse levar uma mensagem à cidade de Nínive. Mas no versículo 3 nós entendemos e percebemos que o profeta, por nome de Jonas, a Bíblia vai dizer que ele se levanta para fugir para longe da presença do Senhor. Jonas agora, conhecendo a vontade soberana de Deus, que era para ele se levantar da situação, do local da onde ele estava, e descer e ir até uma cidade para cumprir a vontade de Deus, porque Jonas foi preparado, foi criado, foi instruído para isso. Jonas era profeta de Deus, aquele que falava da parte de Deus. Então Jonas agora se levanta, e a Bíblia diz que ele se levanta não para fazer a vontade de Deus. Jonas agora ele se levanta para fugir para Tarsis, e a Bíblia diz que para fugir para Tarsis, longe da presença de Deus. Jonas agora ele vai fugir da presença de Deus, e a Bíblia vai continuar dizendo que ele desceu até a Jope e encontrou ali um navio que estava seguindo para Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas pagou a passagem, entrou no navio para ir para Tarsis. É interessante quando nós olhamos para Jonas, como eu disse, o tema da mensagem que eu quero trazer aos nossos corações é a vontade soberana de Deus para nós, como igreja, como crente, como pregadores, como pastores, como cristãos, como cantores, como anunciadores do Evangelho. E o que nós vamos aprender com a pessoa de Jonas nessa noite é como muitas das vezes muitos de nós reagimos a essa vontade de Deus, como muitas das vezes nós reagimos à vontade, a ouvir a vontade de Deus, a conhecermos o desejo de Deus. Jonas era um profeta de Deus, da parte de Deus, mas quando a Bíblia diz que Jonas ouve
A Bíblia diz que ele desce até a Jope. Quando ele chega em Jope, a Bíblia diz que ele encontra ali um barco para sair para Tarsis. Ele mete a mão no bolso. Jonas tem o dinheiro para pagar a passagem para ele. Ele paga a passagem, diz a Bíblia, e entra no barco. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que eu quero nesta noite trazer e entender com essa mensagem que Deus queria trazer aos nossos corações através da pessoa de Jonas, é que muitas vezes a vontade de Deus é feita conhecida em nossos corações. Nós sabemos, nós conhecemos como leitores e ouvintes da palavra, das escrituras sagradas de Deus, mas muitas das vezes nós queremos fugir da presença, da responsabilidade de que Deus nos incumbiu para fazer. Jonas foi incumbido de uma responsabilidade. Que responsabilidade era essa? Pregar para uma nação ímpia, pregar para um povo que precisava ouvir a mensagem do Evangelho, pregar para uma pessoa, alertar essas pessoas que eles deviam se converter nos seus caminhos. Mas Jonas, quando ouve a mensagem e conhece a vontade de Deus, a primeira atitude que Jonas toma é se levantar do seu lugar e fugir para longe da presença de Deus. E quando Jonas se levanta e vai para Jope, e a Bíblia diz que quando ele chega no porto para embarcar no navio, ele encontra justamente ali um barco preparado para a viagem, preparadinho, e sai justamente para o lugar que ele tinha intenção de ir, para longe da presença de Deus. Jonas, ele mete a mão no bolso, ele tinha dinheiro para pagar a passagem. O que eu entendo é que muitas das vezes, muitas decisões que nós tomamos, e nós sabemos dentro de nós que não é a vontade de Deus, mas nós conhecemos a vontade de Deus, e nós saímos errantes, tomando os nossos próprios caminhos, e às vezes nós olhamos para nós mesmos, vemos tudo em nossa vida dando certo, acontecendo do jeito certo, os negócios vão bem, tudo vão bem, e às vezes nós achamos, Deus está nesse negócio. Jonas, ele foge da presença de Deus, e quando ele chega, tem um barco esperando por ele, parece que o barco já estava esperando apenas por Jonas. A Bíblia diz que o Jonas chega em Jope e tinha um barco saindo para Tarsis. Jonas entra, Jonas mete a mão no bolso, tem o dinheiro para pagar a passagem, paga a passagem e começa a sair e fugir da presença de Deus. Quantas vezes que nós ouvimos a vontade de Deus e às vezes nós não entendemos a vontade de Deus, ou às vezes nós entendemos a vontade de Deus, mas queremos fazer de uma outra maneira, porque nós não queremos aceitar o propósito e o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Nós queremos abrir mão daquilo que Deus colocou em nossas vidas. Eu estou pregando aqui nessa noite, mas prego uma palavra que a Bíblia diz que é uma espada de dois gumes, é uma espada que é afiada para os dois lados. Eu estou pregando algo aqui nesta noite que já cortou dentro de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto eu interpretava, enquanto eu lia, enquanto eu buscava, essa palavra rasgava dentro de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque quantas vezes eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero mais, eu não vou fazer mais, eu não vou pregar mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quantas vezes a coisa ia até bem, chegou um tempo, parece que as coisas davam certo como deu para Jonas. Chegou em Jope, o barco estava esperando, bateu a mão no bolso, tem o dinheiro, pagou a passagem, entrou no barco. Mas a Bíblia estava dizendo, Jonas se levantou para ir para longe da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós conhecemos a vontade de Deus, vimos para o culto, ouvimos uma palavra, e talvez a palavra não agrada muito, mas a gente não conhece, mas sabe que a palavra vem da parte de Deus. Ou Deus do alto do céu está ouvindo o seu clamor lá em casa. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aleluia, se você vem para a igreja, ouve a palavra de Deus e sai daqui sem dar estranho. Parece que a palavra não foi com você. Aí você sai da igreja, vai para casa e começa a fazer tudo da sua maneira. E parece que a sua maneira às vezes dá certo. Começa bem. O barco vai para o mesmo lugar que você vai. Você quer ir. O dinheiro você tem para pagar a passagem. Mas o que você às vezes não entendeu é que você está indo para longe da vontade de Deus. O que você não entendeu ainda é que às vezes você está saindo fora da presença do seu Criador. O que você não entendeu ainda é que a Bíblia diz
em Hebreus capítulo 12 que o pai, ele açoita e corrige o filho a quem ele ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que você não entende é que às vezes Deus precisa nos trazer um culto desse, uma hora dessa, com um pregador desse, para chamar a atenção da gente, dizer: a palavra às vezes é dura, mas é a vontade de Deus para a sua vida. O que você precisa entender, e o que o Jonas precisava entender, é que a vontade é de Deus, o caminho é de Deus, o projeto é de Deus, a sua vida também é de Deus, está nas mãos de Deus, o ministério está na mão de Deus, o casamento está na mão de Deus, os filhos estão na mão de Deus. E às vezes, quando nós ouvimos a vontade de Deus, nós não queremos obedecer. Nós queremos fugir para Tarsis e não ir para Nínive. Jonas desce até a Jope. A Bíblia diz que Jonas então entra naquele barco, fugindo fora, para longe da presença de Deus. E quando você vai estudar, Nínive ficava a 800 quilômetros de onde Jonas estava. Tarsis, 1000 quilômetros longe. Só que se você for ver, Tarsis ficava para a direita e Nínive para a esquerda. Eram caminhos opostos, eram caminhos distintos. Para Tarsis ela iria para o mais longe, da vontade de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jonas, a Bíblia diz que ele entra naquele barco, quando ele entra naquele barco, a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou contra aquele barco. Uma grande tempestade se levantou naquele mar onde eles estavam navegando, Jonas fugindo para a presença, fora da presença de Deus. 1000 quilômetros, o lugar mais distante, segundo alguns estudiosos, diz que Tarsis era um lugar onde os barcos iam e viravam e voltavam para trás. Era o ponto final da navegação, era o ápice da navegação, era onde o barco chegava, virava e voltava para trás, não tinha como ir além. Era o lugar mais longe para onde que Jonas podia ir. O lugar mais longe onde Jonas podia chegar, longe da presença de Deus, era Tarsis. E a Bíblia diz que ele embarcou, entrou no barco e foi. Só que a Bíblia diz que quando ele entra no barco, quando eles começam a navegar, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. A Bíblia diz no versículo 4 que mais o Senhor enviou um grande vento no mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava pronto a se quebrar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jonas agora ele entra no barco, e a Bíblia diz que Deus envia um vento forte, o mar se enfurece, e o mar está tão furioso que a Bíblia diz que aquele barco onde Jonas e todos estavam prestes a se quebrar. É interessante nós entendemos que às vezes, como eu disse, muitas vezes as coisas começam a dar certo e andar bem em nossas vidas quando nós decidimos por nós mesmos se afastar da vontade, da presença e do desejo de Deus. E às vezes as coisas começam a dar certo, mas nem sempre o que está dando certo é porque Deus está no negócio, é porque Deus está aprovando aquilo. Sabe o que é às vezes? É o pecado te iludindo, é o pecado me iludindo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É o inimigo de nossas almas nos iludindo com aquela falsa esperança de que tudo está indo bem, o barco está no lugar certo, vai para o lugar certo, eu tenho dinheiro da passagem, eu vou entrar e vou partir. Mas a Bíblia diz que quando Jonas entra no barco, versículo 4, a Bíblia diz que Deus, por misericórdia, vem um vento naquele mar, e o mar se enfurece, aquele barco parecia que ia quebrar. Sabe o que é isso? É às vezes Deus enviando a tempestade para nos alertar, para nos chamar a atenção. Quantas vezes nós passamos por tantas dificuldades, irmãos, tantas provações, tantas lutas, tantos tropeços, tantos momentos ruins da nossa vida que nós não entendemos, às vezes reclamamos: Deus tem misericórdia. E às vezes Deus já teve misericórdia da sua vida há muito tempo atrás, quando Deus usou o pastor, quando Deus usou o irmão, quando Deus usou a palavra, quando Deus se mostrou em sonho, quando Deus se revelou em visão, quando Deus falou com você na madrugada, quando Deus te alertou e falou: não vai, não faça, para aí mesmo, não dê mais um passo. E
e às vezes você não dá ouvido à voz de Deus. Às vezes você toma uma decisão e o pecado começa a te envolver, tudo começa a dar certo, e o inimigo começa a te iludir, começa a vendar os teus olhos, e você não consegue ver o caminho, o que está acontecendo à sua volta. Mas tem como isso acontecer? Tem. Mas com o profeta acontece? Acontece. Mas o que acontece? Balaão foi um dos profetas do Antigo Testamento, Números capítulo 22, que a Bíblia diz que Deus falou para ele, quando Balaque enviou os seus príncipes para falar para ele: venha amaldiçoar o povo de Israel, porque aquele povo vem lambendo a terra como o boi lambe a erva do campo. Balaque diz para o servo de Balaão, diz para o servo de Balaque especificar: aqui essa noite eu vou consultar a Deus, e o que Deus falar para mim eu te direi no dia seguinte. A Bíblia diz que ele orou a Deus, Deus falou assim: quem que é esse povo que está com você aí? Quando Balaão vai orar a Deus de madrugada, Deus fala para Balaão mesmo assim: quem que é esse povo que está com você? Aí Balaão fala assim: esse povo aí veio me chamar para amaldiçoar o povo. Aí Deus falou assim: você não vai com ele não, não é você não. A Bíblia diz que eles voltou, falou com os príncipes de Balaão, eles voltaram, falaram com Balaque enviou outros príncipes ainda maiores, com mais riquezas, com mais joias, com mais presentes. Sabe o que é isso? É porque o inimigo não desiste, irmão. Ele não desiste não. Ele insiste uma vez, não deu certo, ele vai insistir de novo, ele vai lutar, ele vai lutar. E se nós não tivéssemos alicerçado, se nós não estivéssemos prontos para ouvir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida, que a culpa nem é do diabo. Às vezes a culpa é nossa, porque Deus fala, Deus fala, Deus fala. A Bíblia diz que, um texto antigo, Eliseu sempre senta aqui, acho que é Isaías, se não me engano, que Deus diz que ele enviou seus profetas madrugando e falando dia após dia. Israel não deu ouvido, até que chegou um ponto que não houve mais remédio. O povo hoje, no nosso século 21, está dessa forma. Deus envia os seus profetas, levanta homens de Deus. Deus fala, Deus revela em sonho, Deus fala em visão. Mas muitas vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Novamente os príncipes de Balaque voltam a Balaão e falam: tem mais dinheiro aqui, tem mais riqueza aqui, tem mais coisa aqui. Aí ele fala de novo: eu vou falar com Deus, o que ele me falar eu falo para vocês. Olha Balaão, irmãos, um profeta de Deus, um homem que já ouviu, já conheceu qual é a vontade de Deus. A primeira vez Deus falou: não vai, não sai daqui. Deus já tinha falado: não vai. Um profeta, irmão, voltou de novo com dinheiro, com riqueza, e falou assim: vou falar com Deus de novo. Aí Deus fala para ele assim: agora você pega, monta na sua mula e vai. E a Bíblia diz que quando ele montou na sua mula e foi, a ira de Deus se acendeu contra Balaão. A ira de Deus se acendeu contra o profeta Balaão. E a Bíblia diz que ele seguiu pelo caminho, seguindo aqueles homens. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desembanhou da espada para matar Balaão, o profeta de Deus. E a Bíblia diz que a própria jumenta viu o anjo com a espada na mão para tirar a vida de Balaão, mas Balaão não conseguiu enxergar e não conseguiu ver. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O profeta de Deus ouviu a voz de Deus e quis fazer da sua maneira, quis questionar a Deus novamente. Irmãos, nós podemos questionar o homem, nós podemos questionar o pai, nós podemos questionar o esposo, a esposa, mas quando Deus fala, nós temos que tremer e tremer diante da palavra de Deus. E eu creio que Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você: não saia da posição que Deus te colocou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Balaão, profeta de Deus. Balaão saiu. Deus falou a primeira vez: não vai. Deus até falou assim: quem são esses homens que estão contigo? Sabe o que Deus estava falando para Balaão? Você eu conheço, é profeta, mas quem são esses que estão contigo aí? Quem são esses que estão andando contigo aí? Você eu sei quem é, mas esses aí que estão andando contigo eu não conheço, Balaão. Você não vai com eles não, que eu não conheço. Bendito seja o nome do Senhor. Voltou de novo, vou falar com Deus de novo. Agora vai. Quando ele sai, a Bíblia diz que a ira de Deus se levantou contra Balaão. O anjo desembanha da espada, e a Bíblia diz que a jumenta que estava carregando Balaão, bendito seja o nome do Senhor, ela viu o anjo com a espada desembanhada, mas Balaão estava cego. Cego sabe por quê? Porque Balaão deixou de ouvir a voz do Senhor, saiu da presença de Deus, foi fazer da maneira que ele achou que era certa. Ele já não tinha ouvido
cara. Ouve outra vez, sai, quebra a cara de novo. Ouve outra vez, sai. Até quando nós vamos permear nesse caminho de saída, de ouvir a voz de Deus, de sair dos cultos bravos, nervosos, que não é isso, não é aquilo? Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes, como Balaão, o anjo do Senhor desembanha da espada, e se não fosse a jumenta, a Bíblia diz que precisou de Deus abrir a boca da jumenta para falar com Balaão e dizer: eu não sou a sua jumentinha desde pequeno, porventura alguma outra vez eu tenho feito o que eu tenho feito hoje. E a Bíblia diz que quando ele se espanta, ele ouve a jumenta falando com ele, a Bíblia diz que caiu-se a venda que estava nos olhos de Balaão, e ele pôde ver o anjo com a espada desembanhada, e ele caiu com o rosto em terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes Deus precisa usar de misericórdia, como usou de Balaão. Às vezes Deus precisa usar de misericórdia. A misericórdia de Deus às vezes vem em forma de tempestade, vem em forma de provação, vem em forma de enfermidade, vem em forma de tantas coisas que às vezes não entendemos a voz de Deus, mas é Deus falando e dizendo: eu te quero na minha presença, eu te chamei para a minha presença, eu te constituí príncipe na minha casa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem muita gente aceitando migalhas de Satanás no mundo lá fora, estão trocando a vontade de Deus, estão trocando aquilo que Deus tem, a presença de Deus, pelas mazelas do diabo que estão lá fora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que muitas vezes você vê pessoas indo para a igreja pedindo: Senhor, pastor, eu quero a nação. Por que, meu filho? Por isso. A gente ora, Deus faz a obra, ela some da igreja, vai embora, depois volta de novo. Sabe o que é isso? É Deus olhando do céu e falando: se precisar eu vou mandar chuva na terra, se precisar eu vou mover o mar, se precisar eu vou mover a terra, mas eu te quero na minha presença. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Jonas não entendeu. Jonas fugiu da presença do Senhor e precisou Deus mandar aquele vento forte. E o vento se tornou forte, o barco estava prestes a se quebrar. A Bíblia diz que todos aqueles marinheiros, cada um clamava ao seu Deus, pedindo para que aquela fúria do mar se acalmasse. Até que o mestre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquele barco ali, aquele que era o chefe daquele barco, ele vai até Jonas, e Jonas sabe onde Jonas está? A Bíblia diz que Jonas desce até o porão e começa a dormir. Jonas vai dormir no porão. Jonas, ele desce e está dormindo no sono profundo. O marinheiro chega e fala assim: ô dormiu, o que você está fazendo aí? Você não se levanta daí não vai clamar ao seu Deus para ver se Deus tem misericórdia de nós e cessa essa chuva, essa tempestade, não? Aí que Jonas vai se levantar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jonas sai para fora, a Bíblia diz que aqueles marinheiros se reúnem e vão lançar a sorte para ver de quem que é a culpa, qual que é a causa daquele mar está todo enfurecido. E a Bíblia diz que quando eles lançam a sorte cai sobre quem? O danado de Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Aí já não tinha como esconder. Jonas abre o jogo para aquele povo e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, a culpa é minha. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olha, e disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, saibamos por qual é a causa que sobreveio sobre nós. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí a pergunta que eles fizeram para Jonas foi essa, versículo número 8. Então eles disseram: diga-nos. E lhe pedimos: por causa de qual mal está sobre nós essa tempestade? Aí a pergunta que fizeram, 4 perguntas para Jonas: qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo você é? Agora Jonas, a sorte cai sobre Jonas. E a Bíblia diz que eles vão interrogar Jonas e falam assim: por que está acontecendo isso, Jonas? Qual é a sua ocupação, Jonas? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de qual povo tu és? Versículo 9, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus que fez o mar e a terra seca. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora aquele vento se enfurece, eles localizam Jonas, a sorte cai sobre Jonas e a pergunta para Jonas é: quem que tu és? Quem é você?
Qual é a tua ocupação? E Jonas vai responder apenas uma pergunta. Jonas vai dizer assim: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus vivo, Criador do céu, do mar e da terra seca. É engraçado que Jonas ele não responde a primeira pergunta. Quando eles perguntam para Jonas, ele diz assim: qual é a tua ocupação, Jonas? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E por que Jonas não responde a primeira pergunta? Qual é a tua ocupação, Jonas? Porque naquele momento Jonas já não se sentia mais profeta de Deus. Jonas estava tão longe da presença de Deus que quando perguntaram qual é a tua ocupação, em vez de Jonas dizer para eles: eu sou profeta de Deus, Jonas não nem falou nada. Porque Jonas estava tão longe da presença de Deus que ele já não se sentia mais profeta. Ele já tinha abandonado tudo, ele já tinha deixado, já tinha tomado a sua decisão de sair da presença de Deus, de fugir para Tarsis, para longe da presença de Deus. Ele já tinha tomado, já tinha descido a Jope, já tinha entrado no barco, já tinha pago a passagem, mas Deus, por misericórdia, envia aquela tempestade naquele mar. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante você entender que apenas Jonas não se submeteu à vontade de Deus. Apenas Jonas não quis se submeter à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você olha para esse texto, para esse livro, você percebe que todas as coisas se sujeitam à vontade de Deus. Mas um homem por nome Jonas, a Bíblia diz que ele foge da presença de Deus. Ele não quer se sujeitar à vontade de Deus. Até mesmo o mar, a Bíblia diz que Deus enviou a tempestade. Deus manda a tempestade, o mar tem que se sujeitar à vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até mesmo a sorte que é lançada e cai sobre Jonas, a própria sorte é sujeita à vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até mesmo o ninho, quando ouve a vontade, a palavra de Deus, eles se sujeitam à voz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 4, quando aquela borboleira se levanta de um dia para a noite nascendo, ela também se sujeita à vontade de Deus. Deus envia um verme para comer aquela borboleira. Até mesmo o verme se sujeita à vontade de Deus. Mas Jonas, o homem, o profeta de Deus, ele quer fugir da presença de Deus. Todas as coisas se sujeitam à vontade de Deus. E às vezes nós, como homem, como mulher, não queremos se sujeitar à vontade soberana do Deus que manda nos céus e na terra. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e nós chegamos muitas das vezes num estado que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu não quero mais fazer nada disso, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais fazer isso, eu já não sou mais profeta de Deus. Quando alguns nos perguntam lá fora quem você é na igreja, você é pastor, é evangelista? Não, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou cantor, eu não sou pregador, eu não sou mais nada. Sabe o que é isso? São pessoas que tomaram a decisão e foram para longe da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas como Deus fez com Jonas, Deus fez o mar balançar, porque a palavra de Deus que até mesmo diz que até mesmo o mar se sujeita à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus é aquele que tem poder nos céus e na terra. Deus é aquele que tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. E muitas das vezes nós olhamos para o nosso lado, para a direita, para a esquerda, para todos os lugares. Deus tem controle sobre todas as coisas, mas tem muitos crentes, muitos seres humanos, muitos homens e mulheres que não se sujeitam à vontade soberana de Deus. Deus está falando: é assim, é desse jeito, é dessa maneira. E muitas das vezes nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Nós queremos ir para o sul, para o norte. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus está dizendo: eu sou o único caminho. Não tem como, não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem vida além de mim. Se não for por mim, não tem jeito. Se não for por Cristo, não tem jeito. Se não for pela vontade de Deus, não tem jeito. E a vontade de Deus é Cristo Jesus, que foi pendurado numa cruz do Calvário e nos deu a oportunidade de se chegar até Deus no direito da salvação.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas fugiu, até que Deus cercou. O que o Jonas não entendeu é que ministério não se abandona. O que nós temos que entender é que quando nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos para Deus, nós podemos até fugir, mas Deus te traz de volta, Deus te busca de volta, Deus te chama de volta, Deus te acha onde você estiver, seja na boca de fumo, seja onde você estiver enfiado numa mata, como Elias estava dentro de uma caverna, mas Deus foi lá e disse: o que você está fazendo aí, Elias? Não é aí que eu te coloquei, Elias, não foi para isso que eu te chamei, Elias. O que fazes aí, Elias? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos Elias, quantos Jonas, quantos Balaãos que estão se perdendo em nosso meio. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres que estão se distanciando da presença e da vontade de Deus por rebeldia, por desobediência, por falta de ouvir e obedecer a voz de Deus. Abriram mão de ministério, abriram mão de promessas vindo da parte de Deus, abandonaram tudo para viver a sua vida, a sua vontade, do seu jeito, da sua maneira, e hoje não conseguem entender por que está acontecendo tudo isso. Entenda que às vezes Deus ele busca você, ele usa a circunstância para te trazer de volta, para te chamar de volta, como Deus precisou usar a mula para abrir os olhos de Balaão, para que ele veja que ele estava saindo fora da vontade de Deus. Como Deus precisou ir lá na caverna e chamar a atenção de Elias e falar assim: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Um profeta que enfrentou 750, 900 profetas de Baal, matou todos eles e agora está aqui escondido, correndo e fugindo de uma mulher. O que fazes aqui, Elias? Quantos Elias de Deus que estão escondidos em cavernas? Quantos Jonas que Deus tem dado ordem, falado: vai para Nínive, prega a minha palavra, faz a minha obra que eu cuido, que eu faço, que eu protejo, que eu dou saúde da vida. E muitas das vezes, quantos que estão indo para trás, na direção contrária à vontade de Deus, e quando ouvem a voz de Deus, sai resmungando, sai criticando, sai como aquele homem Naamã, que foi até a presença do profeta, e achou que o profeta ia fazer da maneira dele. Tem muitos crentes que acham que Deus tem que fazer da maneira dele, porque se não for da maneira dele, ele não faz a obra, ele não prega mais, ele não canta mais, ele não dirige mais, ele não faz mais a obra de Deus. Mas a vontade soberana ainda é de Deus, o propósito maior ainda é de Deus, quem ainda manda na igreja ainda é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem ainda tem o controle de tudo ainda é Deus. O controle ainda não saiu da mão de Deus. Não adianta se desesperar que ele ainda não saiu da mão de Deus. Ele ainda está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome. Naamã, irmãos, foi na casa do profeta e achou que o profeta ia sair para fora, botar a mão nele, orar, e ele seria curado da sua lepra. Aí quando o profeta mandou um dos seus servos lá e falou para ele assim: mergulha 7 vezes no rio Jordão, ele volta, e sabe qual é o resultado de Naamã? Porventura na minha cidade não tem rios mais limpos para que eu pudesse mergulhar e ficar curado? Ou eu pensava até que esse profeta ia sair, botar a mão e eu ficar curado da minha lepra. Tem muita gente assim na igreja, irmãos, querendo que Deus faz, mas quer que Deus faz da maneira dele, do jeito dele. Quer fazer a obra, mas quer fazer do jeito dele. Quer cultuar, quer pregar, quer ensinar, quer falar de Deus, quer cantar, mas quer fazer do jeito dele, da maneira dele, do jeito dele. E quando Deus não faz, quando Deus não fala o que ele quer ouvir, o que ele quer, sabe o que ele sai? Que nem na mão. Tem coisa melhor para fazer lá no. Até que Deus precisa usar um servo menor para chegar e dizer assim: mano, se ele tivesse te pedido uma coisa grande, porventura você não tinha feito? Aí te pediu uma coisa simples. Por que você agora está resmungando? Vai lá e mergulha. Ele foi lá e mergulhou. Quando ele ouviu, ele caiu em si. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a obra de Deus, mas da maneira dele. E não é da maneira de Deus. Coloque sobre os vossos pés. Não é do jeito seu. Então ele que diz que é do jeito dele, é da maneira dele. Quem faz ainda é ele. Eu conversando com o pastor Eliseu esses dias, essa semana, eu ainda falando que no começo da minha vida cristã eu me frustrei muito, porque eu fazia um esboço e queria que Deus trabalhasse e fizesse da minha maneira.
isso e aquilo, mas eu não entendia que a vontade ainda é dele. Perceba que o milagre que aconteceu no capítulo 3 de Jonas foi uma pregação de apenas 5 palavras e 120 mil almas se converteram à palavra de Deus. Daqueles que não discerniam uma mão e a outra, uma nação inteira se converteu. Mas se fosse olhar pela vontade do pregador, Eliseu, se fosse olhar pela vontade de Jonas, nenhum daqueles se salvaria. Jonas não queria que ele se salvasse, mas o que nós temos que entender é que a minha responsabilidade é pregar e falar o que Deus me manda dizer, mas quem faz ainda é Deus, quem opera ainda é Deus. Eu me frustrei muito porque eu queria pregar e Deus fizesse da minha maneira, mas eu aprendi da maneira mais dura, que eu poderia querer do meu jeito, mas Deus sempre ia fazer do jeito dele. Jonas não queria que aquele povo se salvasse, mas Deus deu um jeitinho de Jonas se entrar no meio de uma tempestade, o barco quase se afundar com Jonas, Deus mandar Jonas lá em Nínive pregar uma mensagem de 5 palavras e aquela nação toda se converter a Deus. Deus faz da maneira dele, do jeito dele, não é do meu jeito. Nós temos que entender que Deus faz da maneira dele. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. E eu quero que você nessa noite, eu não sei o que você precisa, porque eu sou aqui apenas um instrumento de Deus aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele sabe do que você necessita nessa noite. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite não por acaso, mas para dizer para você uma coisa. Escute bem o que Deus tem para dizer para você nessa noite. Não é da sua maneira, não é do seu jeito, não vai dar certo do seu jeito, não vai dar certo da sua maneira, é do jeito dele. E às vezes o teu jeito de Deus não é o seu jeito, porque Deus disse para o povo de Israel, Isaías 55, ele diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que o teu. Deus tem uma mensagem para o teu coração aqui nessa noite. Para você que tem procurado o caminho, a direção, tem tentado, tem lutado e tem se frustrado de sua maneira. Deus te trouxe aqui nessa noite para me dizer para você nessa noite, para Deus dizer para você nessa noite: do seu jeito não vai dar certo. Você vai batalhar, você vai pelejar, você tem risco até de perder a sua salvação. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu quero fazer, mas eu quero fazer da minha maneira. Eu quero operar, mas eu vou operar do meu jeito. Se precisar levar no deserto, eu vou levar. Se precisar passar pelo fogo da provação, eu vou provar. Mas eu sou Deus na sua vida, eu te provo, mas eu também sei te aprovar na hora certa. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse projeto que você tem no seu coração aí é de Deus? O projeto que você tem no seu coração é de Deus? O que você está pedindo para Deus aí é de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está perto da presença de Deus? Ou você tem se distanciado da presença de Deus essa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Curva tua cabeça nessa noite. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode todas as coisas. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a tua palavra foi pregada, anunciada, falada. Senhor, estou aqui nesta noite, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, não porque eu quero, Senhor, mas porque eu me rendo à tua vontade, Senhor. Eu me rendi à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Grandes foram as lutas para chegar até aqui, Senhor, porque o Senhor me conhece e conhece a tua igreja, meu Pai. Mas aqui estou aqui nesta noite para falar e falar a tua vontade, Senhor. A tua vontade foi dita, foi falada, foi pregada e anunciada, meu Deus. E aqui está a tua igreja, Senhor, nesta noite, diante da tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento a cada um, Senhor, e que o Senhor possa completar esta obra que o Senhor tem a realizar esta noite, Senhor, na vida da tua igreja, meu Pai. Em
nome do Senhor Jesus, ó Pai. Se precisar usar de circunstância, meu Deus, que o Senhor possa usar de circunstância, como fez o Senhor na minha vida, meu Pai, para que eu pudesse estar aqui nesta noite, ó Pai. Somente eu e o Senhor sabemos, ó Pai, os caminhos que eu trilhei, que eu passei, meu Pai, mas o Senhor me trouxe de volta, meu Deus. E aonde há essa vida, aonde há essa pessoa, ó Pai, que tem trilhado caminhos distantes da Tua presença, longe da Tua vontade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta noite, ó Pai, pelo poder que há na Tua palavra, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor visita ela nesse lugar, nesse momento, nesta hora bendita de oração, meu Pai, que o Senhor vai tocando, Senhor, o íntimo, Senhor, da mágoa, Senhor, da alma, Senhor, vai curando esta ferida, vai arrancando essa dor, ó Pai, vai cicatrizando essa mágoa que está dentro desse coração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, meu Deus.